Isso. Isso. Tá carregando ainda, pode pegar aí. Isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, missa do primeiro domingo da Quaresma. Intenções: ação de graças pelo dom da vida de Dante Barros, famílias Araújo Bezerra, Bezerra Teixeira da Costa. Aniversariantes: Nai, 90 anos, e Cecília. Súplicas por uma família, pela solução de uma causa na justiça, pela conversão de Ana Maria, por João Pedro. Súplicas pela saúde: José Lucas Brito, criança com 4 anos, recebendo hoje um rim. Nandinha, Maria do Carmo, Ana Cristina, Giovana Maria Pessoa, Maria José Chaves, Fernanda Paula, Sara Laiene, Alena, Lívia, Cristina, Cristina Camargo, Cristiane, Maria de Jesus Carvalho, Alisson Luiz. 7º dia de falecimento: José Maria Lima Lopes. Dia de falecimento: Alba Maria, 4 anos. Em memória: Socorro Araújo, Maria Alves Feitosa, Bárbara Chaves Lobo, Socorro Falcão, Hermínia Torres, Anísia Batista Pereira, Francisco Júlio Pereira, Maria do Socorro Carvalho, André Jorge Barata, Aldo de Barros Silva, Ângela Mota, Sônia e Sinésio Camarote, por todas as almas esquecidas e necessitadas, por todas as almas do purgatório, Consuelo e Rubens Inojosa, Salvatore e Adele e Rubens Júnior, Euclides Gouveia, esposa e filhos, pelas almas de Alfredo, Pompeia, Selene e Conceição Barros, Chico Rosas e Zezé Gominho, famílias Gonçalves, Santos, Barros, Rosas, Gominho e Ferraz, Glória Gurgel. Iniciemos a Santa Missa cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor,
estejam sempre convosco. A Quaresma é tempo que nos convida à oração, à penitência, à mudança de vida. Deixemo-nos envolver por Jesus, conduzindo ao deserto em preparação à sua missão de anunciar o reino. Na fragilidade humana foi provado, mas resistiu graças à sua íntima relação com o Pai e ao seu amor à palavra de Deus. Em sintonia com a Igreja no Brasil, indicamos a campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Ecologia Integral, que nos motiva a refletir e a agir no contexto do cuidado e da preservação do mundo, nossa casa comum, dom gratuito de Deus. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos-nos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confiantes no perdão de Deus, cantemos. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Na base da fé professada por Israel estava sua total adesão a Deus, que libertou e conduziu seu povo à terra prometida. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, foi tentado, mas permaneceu fiel ao Pai. Crer em Cristo como nosso Senhor é confessar que por Ele fomos salvos e libertos de todas as coisas que nos afastam de Deus. Leitura do livro de Deuteronômio.
Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e colocará diante do altar do Senhor, teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltratavam e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande favor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor, teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Ele
da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca. Com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeus e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz,
Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Minhas irmãs e meus irmãos, queridas crianças, gostaria de saudar de maneira muito especial todas as nossas irmãs mulheres aqui reunidas neste 8 de março, na pessoa de minha querida irmã Beatriz, que hoje está na igreja pela primeira vez com seu pai e sua mãe, e ainda está num carrinho de bebê, lá no início do jardim, e veio à missa, agora já está no colo de manhã. Eu perguntei o nome e a mãe me disse, é Beatriz. Então, a mais nova das mulheres aqui reunidas, eu quero saudar em dia todas vocês, minhas queridas irmãs e irmãs, que estamos começando esse tempo privilegiado e santo da Quaresma, marcado principalmente pelas nossas formas de penitência. Gostei muito quando eu cheguei na sacristia, uma das leitoras me abraçou e disse, padre, lá em casa nós estamos fazendo tal penitência. Eu disse, que coisa boa, abracei e dei um beijo na cabeça da leitora. A gente não vai dizer a penitência porque é pecado, não é? Então a gente fica no silêncio. Mas achei bonito, as crianças já nessa atmosfera de viver aqueles pilares, 3, que a igreja tem nos recomendado: a oração, o jejum e a caridade fraterna. Começando pela oração. Feliz de quem reza, porque sempre terá palavras sábias para dizer ao inimigo, afasta-te de mim. Não sei se vocês se recordam, agora mesmo, durante a proclamação do Evangelho, todas as respostas de Jesus foi conforme a Escritura. Está escrito na palavra, está na Escritura. Falava Jesus com o tentador. Nós só iremos combater o inimigo, nós só combateremos Satanás com a oração, rezando. A oração é a primeira e mais eficaz de todas as armas que nós temos para combater o maligno. E como diz o ditado popular, quanto mais nós rezamos, mais assombração aparece, mais tentações vêm até nós, principalmente aquelas sutis que nos deixam num pedestal de orgulho, de poder, de superioridade. Perdoa não, eu deixar fulano mais um pouquinho no castigo, depois eu vejo o seu perdão. Isso é o inimigo lhe tentando a você continuar de coração de pedra e não de carne. O coração de carne se debruça, cheio de misericórdia, para viver a força do perdão, a alegria de voltar à amizade com todos. A oração, o jejum, as formas de penitência que também nos ajudam a controlar, a domar nossos instintos, que às vezes estão à flor da pele. E aí vai, desde o pensar, o desejar, o querer. O inimigo está sempre nos colocando diante do ter e não do ser. Olha o que ele apresenta a Jesus em primeiro lugar, a comida. Jesus estava com fome, ele assumiu a nossa humanidade, e nós sabemos que a fome é algo que dói, no estômago. A gente, graças a Deus, temos a graça das 3 refeições ao dia,
ou mais uma coisinha tem. Mas quantos irmãos e irmãs não têm a certeza, não têm a segurança de uma alimentação diária? E ali o inimigo tentando nosso Senhor a transformar pedra em pão. E vai ali pelo instinto, pela vontade de querer colocar no estômago, um alimento para saciar aquela fome. Uma necessidade básica, vital de todos nós, mas que às vezes tem nos arrastado a cometer o pecado, não só da gula, mas o pior ainda que a gula, que é a falta de partilha e de solidariedade. Às vezes temos tanto na nossa casa de comida e a gente ainda não aprendeu a partilhar, a ofertar, a dar ao outro. Às vezes a gente acumula, parecendo que não vou ter amanhã o que comer. Cuidado, muita atenção. Ter o necessário e com dignidade para o nosso dia é vontade e é querer do nosso Deus. Mas acúmulo, principalmente das ricas e finas iguarias, não é algo jamais que agrada ao Senhor. Mas passa pelo pecado do ter sempre mais o bom e o melhor. Um minutinho aí. Para que a gente possa viver cada vez mais essa comunhão de entrega e de prontidão à palavra de Deus, na graça de saber mortificar nossos desejos, sempre com a graça que Jesus nos concede. Depois, a perfeição de todas as obras de caridade, que é o amor para com todos. A caridade exercida pela força que brota da oração e da nossa ascese, das nossas obras, cada vez mais de penitência e de busca de nos aperfeiçoar diante da grandeza de Deus. É quando eu passo a ser uma mulher e um homem sempre mais caridoso e prestativo para com todos. Nos 3 pilares que a Igreja nos apresenta anualmente para viver bem a Quaresma, nós podemos contemplar o grande ensinamento do Evangelho nesse primeiro domingo da Quaresma, que anualmente a Igreja nos coloca diante do episódio da tentação que o inimigo fez a Jesus Cristo no deserto da Galileia. Depois do batismo no Jordão, Jesus se retira para o deserto em oração. Ali passa 40 dias. O número 40 é simbólico, nós sabemos disso, desde a antiga aliança. Não quer dizer 40 dias, 40 anos, mas é um longo período, um longo tempo de experiência. Assim como o povo de Deus passou 40 anos atravessando o deserto do Egito à terra prometida, Jesus passa 40 dias no deserto, ou seja, um longo período de oração, de entrega. Lucas, o cantor do Espírito Santo, o evangelista que neste ano nos acompanha a cada domingo que nós celebramos a Eucaristia, diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Ou seja, quem estava com Jesus? O Espírito Santo de Deus. Na nossa vida, nós estamos atravessando um grande deserto para a Jerusalém Celeste. Nossa vida é uma travessia. Somos conduzidos por quem neste mundo? Não tenho dúvida, pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá toda a sabedoria do alto, toda a consciência, toda a clareza, para com Jesus combatermos as tentações. E elas se apresentam dia após dia, minuto após minuto, na nossa vida. Quando eu cedo às tentações, parece que eu fico mais frágil na caminhada.
quando eu digo não ao tentador e sim à graça de Deus, eu fico mais fortalecido. Pode até que o mundo nem reconheça, mas o Senhor nos dá a graça desse reconhecimento, direto, eficaz, verdadeiro. E Jesus combateu o inimigo dessas 3 formas, tão parecidas com as nossas tentações. A necessidade básica que nós temos da comida, do alimento. Jesus foi tentado, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi a resposta de Jesus ao tentador. Depois, a tentação do poder. Te darei todos os reinos deste mundo, se te prostrares diante de mim. Quantas e quantas vezes nós somos tentados a ter mais, desde o poder sobre o outro, começando às vezes até dentro de casa, até o poder mesmo de ter algo a mais lá fora, dos bens econômicos às glórias passageiras deste mundo. Não levamos nada nesta vida, nada, 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 apenas uma simples roupa que cobre nosso corpo quando formos sepultados ou cremados. Não vamos levar nada, não tem gaveta o nosso caixão, nem tem nenhum armário na eternidade esperando para guardar nossos bens. Vamos deixar tudo aqui, tudo. Se deixar tudo arrumadinho, louvado seja o Senhor, mas se não deixar, briga grande vai acontecer para aqueles que querem dividir tudo ou ter mais do que o outro. Preste atenção. São as tentações do poder passageiro deste mundo. E Jesus combateu: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Como é que nós servimos a Deus? Na graça de amarmos uns aos outros como o Senhor tem nos amado. Essa é a fé genuína de todo o cristão. Depois o inimigo leva Jesus ao alto do templo, e ali vem a grande tentação do ser mais do que Deus. E às vezes tem muita gente querendo controlar tudo e mandar até na vontade do Criador. Muitas vezes, se achando que pode tudo. Eu fico muito assustado com diversos exemplos que nós temos visto nesses últimos tempos, no mundo lá fora e aqui dentro também do nosso país. Tantas pessoas, meu Deus, com tanta arrogância, com tanta prepotência, querendo ser até maior do que o nosso Deus. A campanha da fraternidade desse ano traz algo muito precioso para nós: fraternidade e ecologia integral. Com o lema Deus viu que tudo era muito bom, nos chamando a atenção para o nosso zelo, para o nosso cuidado, para a defesa da nossa casa comum, planeta Terra, nosso meio ambiente. As crianças são mais doutores do que nós adultos, e como preservar o meio ambiente. Eu estava ali com elas falando dos copos plásticos que nós tomamos água. Um copinho desse para desaparecer do meio ambiente passa 100 anos. E eu dizia às crianças: a gente vai adotar um copinho. Eles disseram: a gente já traz nossa garrafinha, padre. Achei chique isso, né, Pedro? Trazer a garrafinha de água para a igreja e não ficar usando tanto copo plástico. Depois a gente vai lançar essa campanha, né, de um copinho mais ecológico para todos nós do que o copo plástico. E eu fico assim abismado quando alguns líderes aí das potências mundiais ainda ficam, né, afirmando e dizendo que temos que extrair tudo da terra. É uma arrogância, é uma tirania desse povo que nos causa medo, de verdade. E nós não podemos compactuar com esse tipo de ganância do tirar da nossa mãe terra. Não tem o que devolver. Cada vez mais a gente vê o mundo sofrido.
nas grandes chuvas e enchentes que a gente viu ano passado no Rio Grande do Sul, que clamou o mundo, aos grandes incêndios de invadir cidades, esses incêndios incontroláveis que nós estamos vendo, poluição nos nossos rios, está aqui com esse presente de Deus que é o Capibaribe, aqui do outro lado da avenida, né? Tão poluído o nosso rio, porque não temos o devido cuidado para com esse presente que Deus nos deu, planeta Terra. E a igreja nos chama a ter consciência dessa preservação. Cuidado com as tentações do inimigo. Às vezes ele nos tenta para destruir nossa casa comum, tirando cada vez mais. É hora de preservar, é hora de olhar para a nossa terra com os olhos do Pai Criador, que quando terminou a obra criada, viu que tudo era muito bom. Assim escreve o autor sagrado do livro do Gênesis. Quando Deus terminou a obra da criação, ele viu que tudo era muito bom. E nós sabemos que tudo é muito bom. Basta a gente cuidar, zelar, preservar e ter cada vez mais cuidado com esse presente que o Senhor nos deu, a fim de não nos sujeitarmos às tentações do inimigo, mas viver de tudo que vem da palavra de Deus, pois nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. Que o Senhor nos dê sabedoria, fé, discernimento para trilharmos neste tempo santo da Quaresma, com oração, com penitência e, acima de tudo, com as obras de caridade, purificando o nosso coração, nos preparando para a Páscoa do Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da